mostrar pra vocês como fazer um bloquinho de cartonagem. Então, eu comprei esse bloquinho na lojinha de comércio popular. Eu comprei, a gente vai precisar também de... As capas eu fiz em papel Paraná, mas pode ser feito com papel cartão, mais grossinho, ou caixa de sapato, caixa de leite, dá pra fazer também. Então, eu cortei as duas capas, eu cortei um pouco maior do que a medida do bloquinho, alguns milímetros maior, porque eu gosto que ela sobre e o bloquinho fique bem dentro, centralizado, para não ocorrer de amassar as folhas. E cortei aqui uma medida um pouco maior que essa daqui da lombada do nosso bloquinho, porque a gente vai precisar disso, porque eu vou encapar com tecido para ele fazer a dobra certinho, sem rasgar ou sem descolar. Então, a gente vai precisar também de cola, tesoura para papel, tesoura para tecido, régua e estilete. Vamos começar? Ele mede 8 centímetros e 7 de largura por 12,2 de comprimento. E essa parte aqui da lombada mede 6 milímetros. Eu cortei a capa um pouco maior, como eu tinha dito. Eu cortei com 9,4, 9,3 de largura por 12,3. E a minha lombada eu cortei com 8 milímetros. O que a gente vai fazer aqui? Eu quero que ele fique com essa sobra nas laterais, tá vendo? É bem pouco, acho que dá pra ver assim, é bem pouco, mas porque eu quero que o bloco fique dentro das capas, né? Entre as capas, fique bem protegido. Então, eu tenho algumas réguas que é usado em cartonagem, em encadernação. Então, elas têm espessuras e tamanhos diferentes, larguras diferentes, né? E eu vou usá-las aqui. Se você não tiver, você pode fazer com a régua comum mesmo, né? Ou comprar, são chamadas réguas de encadernação. O primeiro passo aqui, eu vou unir as capas com a lombada, para depois colocar o tecido. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar cola e vou colocar este papel para unir, deixando um espaço entre uma capa e a outra e a lombada de 3 milímetros de distância. Então, eu vou usar para fazer isso cola branca. Não precisa ser muita. E vou usar um pincel. Eu vou passar cola nas beiradas do meu papelão. Aqui eu tô usando papel Paraná, mas pode ser caixa de sapato, pode ser papel cartão, também pode ser a própria caixinha de leite. Então, eu vou passar cola. Aqui eu vou usar uma régua
para que não fique torto as minhas capas. Então, eu vou usar uma régua como base e vou usar essa daqui de 3 milímetros para dar distância. Então, eles vão ficar com a mesma base. Eu vou colocar outra aqui, também com 3 milímetros de distância. E é isso aqui. Eu vou virar e vou passar essa espátula para fixar bem. E aqui a gente tem a nossa lombada. Eu vou terminar de colar aqui. Vou alisar com a espátula. Se você não tiver espátula, você pode usar um cartão de banco, um cartão telefônico, qualquer coisa que te ajude a tirar as bolhas do papel. Esse excesso aqui do papel branco, ó, eu vou tirar com estilete. Do outro lado a mesma coisa. O importante, nós vamos fazer, o meu bloquinho, ele vai entrar aqui. Então, a gente vai começar a moldá-lo aqui. Olha, dá pra ver como ficou. Se vocês quiserem diminuir essa parte pra ficar mais pertinho do bloco, não tem problema. Assim como as laterais, ó, pode ver que eu deixei maiores. Eu deixei elas maiores. Se quiser fazer rente, não tem problema. Nós vamos passar a cola para colocar o tecido nesta parte aqui. E é importante, o papel que eu colei para unir as capas vai ficar para dentro, como eu disse. É importante na hora de colar o tecido que a gente passe cola neste meio aqui, neste meio, entre uma capa e outra, para que ele fique bem certinho. Eu cortei o tecido com 1,5 centímetro a mais que o tamanho desta capa. Então, eu tenho aqui 1,5 centímetro nas laterais, 1,5 centímetro a mais nas bordas menores. O que eu vou fazer, então, eu vou passar cola. Vou precisar um pouco mais de cola. A cola, a gente tem que passar de forma que não fique pouca cola, mas também eu não posso deixar um excesso, porque o excesso de cola pode manchar o nosso tecido. Nesta parte aqui, se vocês quiserem colocar a manta acrílica, também pode ser colocado para que ele fique com a capa almofadada, a capa fofinha. Então, ó, passa cola no meio também,
passa cola na lombada, passa cola no meio deste lado e segue com a capa do outro lado. É sempre bom ter por perto um paninho úmido, porque se a gente fica com a mão suja de tinta, o dedo sujo de cola, aliás, e vai passar na hora de esticar o tecido, vai sujar, vai manchar. Então, é bom sempre, quando for mexer com cola, ter um paninho um paninho úmido, só para tirar a cola da mão, cola do dedo. Então, aqui já tá bem espalhadinho, vou só reforçar as pontinhas. Espalhar que aqui acabou ficando muito. E eu vou entrar agora com o tecido. Então, eu vou colocar o meu tecido na mesa. E vou colocar a minha capa sobre ele, lembrando de tentar centralizar o máximo possível para que fique 1,5 centímetros de cada lado. Então, aqui, para vincar, eu vou fazer primeiro um lado, colo, depois o outro, eu vou virar e vou alisar esse tecido do meio, lembrando de vincar bem onde a gente tem aquele espaço, e vou alisar do meio pra fora, do meio pros cantos. Se deu uma enrugadinha, puxa devagar, o tecido não ficar torto, e vai pro outro lado. Vinquei o espaço onde ele tem que ficar colado e alisei do meio pra fora. Aqui é um processo bem simples, a gente só tem que tomar cuidado pra vincar mesmo, pra certificar de que a gente colou a lombada e que o tecido colou entre a lombada e a outra capa. Então, aqui é onde a gente fez a lombada certinho. Agora, a gente vai... Eu tenho também aqui o fio de cabelo, que é pra me ajudar a medir os cantos. Então, se você não tem o fio de cabelo, a minha sugestão é... Vem aqui na pontinha da minha capa e marca 3 milímetros. Eu não trouxe tesoura lápis pra cá. Marca 3 milímetros. Passa um risco e corta. É o que o fio de cabelo vai fazer por mim. Aqui eu tô passando a marcação do fio de cabelo. Eu vou fazer isso nos 4 cantos. Esse material vocês encontram em lojas de artesanato. Essas réguas, essa de madeira eu comprei na Mega Artesanal já tem uns anos. Confesso que eu até demorei pra usar, agora é que eu tô usando mais. E aí eu venho com a tesoura de tecido e corto. Também poderia ser com estilete. Então, agora a gente vai fazer a vira. Então, eu venho novamente com a cola, sem excesso, e passo na capa. Eu começo pelos lados maiores
A única coisa que a gente tem que se atentar é se eu começar pelo lado maior, eu faço os dois lados maiores primeiro e depois os lados menores. Então, eu venho aqui com a minha espátula e puxo. A espátula facilita bastante essa hora. O segredinho aqui é passar a cola neste cantinho do tecido e vincar. E aí, eu dou uma apertadinha aqui, que é pra ele ficar certinho. Desse outro lado também. E eu vinco ele aqui. Aqui no meio também não posso esquecer de vincar. Vamos para o outro lado. Não tem segredo. A dica é não exagerar na cola, para não correr o risco de manchar o nosso tecido. Principalmente se for tecido claro, como que eu estou usando aqui. Passo aqui no meio, venho com a espátula e puxo. Passo a cola no cantinho do tecido, do outro lado também. E marco. Aqui também. Agora, vamos fazer os lados menores, ó. Já passo aqui no cantinho a cola no tecido, pra facilitar. Passo na borda. Do outro lado a mesma coisa, já começo por este cantinho do tecido. Depois eu passo na borda. É só esticar bem com a espátula de um lado e do outro. Não tem problema que dê uma desfiada no tecido, porque a gente ainda vai fazer o acabamento. Esta é a capa do nosso bloquinho. Então, fez a capa do bloquinho. Ó, se eu tivesse que finalizar agora, ele ficaria assim, certo? Vou colar, mas antes a gente vai fazer o acabamento interno. Eu cortei um pedaço de papel de scrapbook com meio centímetro menor que a medida interna da capa, para deixar aparecendo um pedacinho do tecido na parte interna, para fazer uma composição com o papel. O processo para colagem é o mesmo, cola com pincel ou pode o rolinho. Então, vou aqui para... Passo bem nesse meio entre a lombada e o espacinho que a gente deixou para fazer o vinco, a lombada e a outra capa. Tem que estar bem firme, bem colado. Aqui a gente pode caprichar um pouco mais na cola.
No meu papel, eu vou passar só nas beiradinhas, vou passar cola branca, só pra ter certeza de que ele vai ficar totalmente colado. Normalmente as beiradinhas, não sei se não dá pra ver por conta da cor, né, do papel, mas é só nas beiradinhas mesmo, a volta toda do papel, passando a cola branca pra não ter perigo de descolar. Vamos colar. E aqui também tenho que ter o cuidado de vincar esse meu papel, para que ele fique bem marcado onde a gente fez o vinco. Então, eu vinco de um lado, vinco do outro. Vou marcar bem ele aqui. E vou alisar com a espátula, da mesma forma que a gente fez com o tecido. E aí, eu vinco bem. De um lado e vinco bem do outro. Então, aqui. É só alisar bem. Hora de colocar, aliás, antes de finalizar, eu vou colocar uma fita para fazer um acabamento aqui. Então, eu peguei uma fita de cetim e vou colocar por dentro, vou passar cola aqui. Eu vou colar por dentro. Passar cola em cima dela. Vou passar mais cola aqui, como eu puxei. Pra ter certeza de que vai ficar bem colado. Eu vou dar a volta aqui. Dá pra ver? Só me certificar de que não vai ficar torto. Vou cortar mais ou menos 1 centímetro pra dentro. Eu vou passar cola no tecido dessa vez, aqui só onde vai pegar, não, sem muito excesso, só onde vai pegar a fita. Não tem problema, porque a cola branca vai ficar transparente depois, então eu vou pressionando a fita, ó, e coloco ela pra dentro do meu acabamento com papel. Então, aqui eu passo cola, viro pra dentro, passo cola em cima. E venho com a minha espátula pressionando bem. Ó, já ficou uma cara mais bonitinho o nosso bloquinho. O bloquinho que eu comprei, ele vem com essa proteção, é um papel mais durinho. Eu não vou tirar, por quê? Eu vou passar cola só na parte superior, mais ou menos 1 centímetro, a largura de um dedo. E vou colocar dentro aqui, vou pressionar. Eu não vou colar também a parte da lombada no bloquinho. Por quê? Quando esse bloquinho terminar,
Se eu não colar a lombada e deixar colado só a parte de cima aqui, como eu falei pra vocês, é possível a pessoa que adquirir ou ganhar o bloquinho trocar esse bloco, porque a última folha aqui, ela vai conseguir retirar, porque ela vai estar pouco colada, sem danificar a capa. Então, ela vai colar, ela vai retirar e trocar por um outro bloquinho, podendo reutilizar a capa. Então, eu vou passar a parte superior, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Aqui também a gente capricha na cola, que é pra ter certeza de que ele não vai descolar. Feito isso, eu vou ver onde tá a minha fita e vou colar na parte posterior da fita. Então, aqui em cima eu vou colar. Pressiono bem, centralizo o meu bloquinho, fecho, empurro ele em direção à lombada pra ele ficar bem certinho, apesar de eu não estar colando. Tá pronto o nosso bloquinho. Eu ainda vou colocar um aplique de flor de viés com um botão na frente, para deixar ele ainda mais charmoso. E esse aplique eu vou colocar com cola quente.